Olá a todos, vamos falar hoje sobre a perda de peso não intencional nos idosos. Aquele idoso que vem nos últimos meses se tornando cada vez mais frágil, mais fraco, perdendo função, que não consegue mais caminhar sem tanto cansaço e que notoriamente é observado que ele está perdendo peso e ele não consegue ganhar, recuperar a massa muscular. É uma situação que infelizmente é muito comum, acomete até 20% dos idosos de forma geral, e naqueles que estão dentro das ILPIs e os idosos que estão dentro de ambiente hospitalar, isso chega até 50% dos idosos com essa perda de peso. Vamos falar dos motivos que levam a essa perda de peso não intencional. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Cristiano Holanda, sou médico, geriatra, mestre e doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, a perda de peso não intencional, não programada, quando eu não quis fazer dietas restritivas para poder perder peso, na geriatria ela é conhecida pelos 9Ds. Os 9Ds da geriatria que levam ao idoso a perder peso. Vamos começar pelo mais comum, que é o D da depressão. Isso mesmo. A depressão, e nós já falamos aqui em vídeos anteriores sobre transtorno depressivo, ela leva aos idosos, principalmente aqueles acima de 70 anos, a uma perda de apetite. Pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, normalmente têm polifagia, tem compulsão alimentar. É aquela mulher que briga com o marido, com a namorada e desconta ali em carboidratos. E idosos, normalmente, quando eles têm um quadro de depressão, comumente eles incorrem com perda de apetite, deixam de comer e com insônia. Então, o D da depressão, ele é bem premente na perda de peso não intencional do idoso, tem que ser investigado, observado o status do humor e tratado. O segundo D que nós iremos falar hoje é sobre a disfunção, perda da funcionalidade. Nós vemos que pacientes que têm perda de função, aqueles pacientes que estão se tornando cada vez mais frágeis, aquele paciente que teve uma queda e fraturou o fêmur, mesmo sem uso mais das medicações, pela própria disfunção de não conseguir mais andar, aquele paciente que tem uma artrose de joelho e não consegue mais fazer caminhadas, a perda do metabolismo vem junto com alterações neuroceptoras, ou seja, alterações cerebrais, que levam ali a uma redução do apetite. O terceiro D da geriatria é o D das drogas, das medicações. Existem medicações que levam à perda da vontade de comer. E aqui eu não estou falando do Ozempic, da Victoza, que são medicações que são voltadas para a perda do apetite. Mas existem medicações como alguns antidepressivos, existem medicações como anti-inflamatórios, existem medicações como antiparkinsonianos que levam ali a um quadro de náusea, de enjoo e que fazem gastroparesia, ou seja, existe uma redução da motilidade intestinal e esofágica, ou seja, fica mais lento e por isso tem menos vontade de comer. Alguns hipoglicemiantes, existem medicações que levam a essas situações e o idoso perde com isso o apetite. Então, os três primeiros Ds que levam à perda de apetite do idoso. Vamos continuar. O quarto D que leva à perda do apetite do idoso é a dentição. E ali não é só aquele idoso adentado, aquele que perdeu os dentes e não consegue mastigar, mas aquele idoso que tem uma perda de massa muscular, ou seja, o idoso estava muito bem e aí de repente ele ficou gripado, teve Covid, perdeu muita massa muscular, ficou debilitado. A prótese perde o encaixe, ou seja, fica mais flutuante, ele não consegue encaixar, ele não consegue mastigar direito e ninguém nunca pensou que aquele idoso que ficou gripado, que teve uma pneumonia e se tornou frágil pós aquele episódio da doença, ele perdeu a acople da prótese e com isso perdeu
como mastigar de forma efetiva e aí não consegue comer, se tornando cada vez mais debilitado e aí fica mais fraco, perde ainda mais e aí vira um ciclo vicioso em cima disso. O quarto é a disfagia, ou seja, a alteração da capacidade de deglutição. Isso pode ser dado por algumas doenças, como aquele paciente que teve um AVC e perde motricidade, aqueles pacientes com Parkinson que perdem também a capacidade de deglutição, ou quadros de infecção orais como monilíase, aquele sapinho que é uma infecção fúngica no esôfago, refluxos que levam a queimadura esofagiana, que também podem levar ali um desconforto para a deglutição. Então é uma situação que tem que ser observada no quinto D, que é a disfagia. E junto com a disfagia, nós temos a digeusia, que é a alteração do paladar. Muita gente, não só os idosos, tiveram ali Covid. E um dos sintomas que são horríveis do Covid é a perda do paladar. Idosos têm digeusia por alteração da papila gustativa, do próprio envelhecimento, eles já perdem, por isso que idoso gosta de uma alimentação um pouco mais temperada para poder conseguir sentir sabor. Mas existem drogas que também intensificam essa perda do paladar, como alguns antihipertensivos, os IECAs, por exemplo, alguns antidepressivos, e aquele idoso que come, sente a comida sossa, ele não tem prazer em se alimentar. Então, se a comida não tem gosto, é aquela pessoa que reclama de comer comida do hospital. Se não sente sabor, não quer comer. Muitos idosos comem muito bem em casa, vão para o hospital, falam, não tem sabor de nada, e aí eles não querem se alimentar. Então, isso é a digeusia, levando ali a sexta causa. A sétima causa são as demências. E aí, o paciente com Alzheimer, CADASIL, demência vascular, frontotemporal, eles têm uma redução da vontade de comer. E aí, muitos querem que suplemente as coisas, eles têm uma perda de metabolismo, mas a demência, ela comumente vem na própria progressão, como parte da evolução dela, com disfagia e com digeusia, ou seja, a perda da motricidade, da capacidade de deglutir, de mastigar, e a perda do sabor. São as duas coisas que os quadros demenciais apresentam e que diminuem ali a perda da vontade de comer. A oitava causa são os quadros diarreicos. Então, existem idosos que têm diarreia por processos inflamatórios intestinais, e aí vai desde retocolite, doença de Crohn, até mesmo câncer de intestino. Existem idosos que têm diarreia por inflamações intestinais, como os quadros de diverticulose com determinados alimentos, e principalmente com os quadros de intolerância alimentar, onde eles comem e têm diarreia. E aí o que acontece? Inconscientemente, o idoso diminui a vontade de comer porque ele não quer ter diarreia. Você pensa aquele idoso de 65 anos, idoso jovem, está ali e apresentou uma diarreia com determinado tipo de alimento, e toda vez que ele come, ele começa a soltar o intestino. E aí, a primeira vez que ele perder as fezes no meio dos familiares, ele se sente tão envergonhado que ele vai deixando de comer em vez de tratar ali a causa da intolerância ou da doença gastrointestinal que está causando aquele sabor. E finalmente, a nona causa, o nono D da perda de peso involuntário são as doenças. E aí a gente pensa muito no câncer oculto, naquele quadro neoplásico, no câncer como sendo uma das causas de perda de peso no idoso. Mas existem inúmeras doenças que também podem levar, como o hipertireoidismo, diabetes descompensada, aquele idoso que apresenta ali início do quadro diabético com 60, 65 anos e acaba fazendo valores glicêmicos muito altos sem nem perceber, ele começa a ter tontura e além da tontura, ele começa a ter também esses quadros de perda de peso por destruição celular. Mas fica fácil entender o seguinte: você, independente da idade, pode ter 20, 30 anos de idade, se você estiver gripado, fica fácil de você comer? Agora pensa no idoso que tem uma doença muito mais grave do que a gripe, como insuficiência cardíaca descompensada,
como enfisema, ele sente falta de ar para poder fazer o esforço de alimentar. Isso restringe ele, isso impede com que ele tenha uma alimentação adequada. E determinados tipos de comida, e aí, vamos dar um exemplo, na primeira onda de Covid, eu tive Covid, fui parar na UTI e me deram almôndega para poder comer. Só que eu estava tão debilitado, tão fraco, que eu não conseguia partir a almôndega. E aí eu devolvi o prato sem me alimentar. É isso que acontece no idoso que tem uma doença grave, que perde força. Doenças do coração, como insuficiência cardíaca, doenças arteriais coronarianas, doenças pulmonares como enfisema, doença obstrutiva pulmonar, eles ficam tão debilitados que eles não têm força para se alimentar. E então, essas são os 9 Ds da geriatria que levam à perda de peso no idoso. Se você tem um idoso que está perdendo, e perda de peso é a caracterização de perda de 5% do peso em 6 a 12 meses, ela tem que ser investigada. Então, aquele idoso que pesava 100 quilos, se nos 6 meses até um ano ele perdeu de forma não intencional 5 quilos, isso já demanda do olhar médico uma investigação dentro dessas 9 causas. E aí, você sabia dessa informação? Ficou curioso? Deixa aqui seu comentário. Fiquem com Deus.